Olá, alunos e alunas. Vamos iniciar mais uma semana de estudos da nossa disciplina Modelos Pedagógicos em Educação à Distância. Nessa videoaula, vou abordar os modelos pedagógicos e modelos educacionais. Espero que estes conteúdos contribuam com a formação de vocês. Novamente, peço que revisitem os conhecimentos dessas duas disciplinas já estudadas por vocês e que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa disciplina. Educação mediada por tecnologias e metodologias ativas de aprendizagem, projetos interdisciplinares. O meu objetivo é que ao final desta aula vocês consigam diferenciar os modelos pedagógicos e os modelos educacionais. Eu começo com esta imagem. Esta imagem nos faz refletir sobre a EAD, ela tem um modelo educacional ou um modelo pedagógico? O que isso significa? A EAD, ela tem algum modelo? Qual modelo é esse? Para isso, vamos discutir, então, o conceito de modelo. Novamente, Patrícia Bear, 2007, apresenta como modelo um sistema figurativo que reproduz a realidade de forma mais abstrata, quase como um esquema, e que serve de referência. Essa afirmação da pesquisadora e professora Patrícia Bear nos faz também pensar sobre a questão da ciência. Por meio da ciência, por meio das leis, dos princípios e dos modelos, nós podemos generalizar e simplificar a realidade, ou seja, compreender melhor as situações, pensar melhor, conhecer melhor. O conceito de modelo surge, então, para estabelecer uma relação por analogia com a realidade. Mas o que isso significa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar educação à distância, vocês pensam em algumas situações. Se eu falar educação fundamental, vocês pensam em outras situações. Eu vou falar, então, educação infantil. E aqui é o exemplo que eu vou utilizar para discutir com vocês a questão de modelo. Modelo na educação infantil, vem na minha cabeça o quê? Professores, crianças, lúdico, cuidar e educar. Será que na ideia de vocês, quando eu falei educação infantil, também essas palavras apareceram? O lúdico, a brincadeira, a questão do cuidar e do educar, professores da educação infantil e crianças que são seu público-alvo. Então, o modelo é um padrão definido pela ciência para articular e integrar posicionamentos diversos, os quais sintetizem determinada situação. Então, quando eu falo educação infantil, ensino fundamental, educação à distância, ensino superior, vocês pensam em relações, em possibilidades, em aspectos, em teorias que se articulam com essas palavras que eu falei. E agora a educação à distância? Acho que muito mais do que o exemplo que eu dei anteriormente de educação infantil, os modelos de educação à distância, eles são bem mais complexos e diversificados. Tenho certeza que quando eu falei educação à distância na primeira vez, vocês pensaram assim, mas qual educação à distância? A educação à distância, ela tem várias possibilidades de acontecer. Ela pode acontecer de maneira impressa, ela pode acontecer via rádio, ela pode acontecer via televisão e ela pode acontecer via internet. Diferente, então, da educação infantil, que acho que ninguém pensou assim, mas qual educação infantil? Ou qual ensino fundamental? Mas educação à distância, essa pergunta pode aparecer.
qual educação à distância? Diferente de qual educação infantil. Diante dessa situação, nós temos a necessidade de maior precisão do tipo de educação à distância que a gente está se referindo. Nesse sentido, modelos educacionais que se desenvolvem por meio da internet, eles são abrangentes e eles envolvem também a questão dos modelos pedagógicos. Então, modelos educacionais e modelos pedagógicos se interrelacionam, apesar de serem diferentes. Então, de uma maneira bem resumida, os modelos educacionais, eles vão abranger todo o processo educacional. E aqui, voltando o nosso olhar para a educação à distância, eles vão envolver a questão da gestão, da política educacional, questões estruturais, e que dependem, então, da organização e o oferecimento da filosofia educacional que embasa a modalidade à distância. Gente, o que isso significa? Tá? Quando eu vou oferecer um curso à distância, esse modelo educacional ele está muito relacionado com o que será oferecido, com a proposta, porque ele envolve a questão de uma política. Antes de 1996, nós não tínhamos a educação à distância enquanto modalidade. Então, ela não perpassava pelas etapas da educação. Agora, ela perpassa. Então, nós temos uma política educacional favorável ao desenvolvimento da educação à distância. Questões estruturais. Uma internet de escada não favorecia o desenvolvimento da educação à distância, diferente do que nós temos hoje. O digital, o virtual, proporcionou muito o avanço da educação à distância. E, principalmente, a filosofia educacional que embasa isso. O quanto a educação à distância está sendo, e já foi também, pesquisada, estudada, analisada, os conhecimentos científicos que foram produzidos sobre a educação à distância favoreceram o avanço dos modelos educacionais nesta modalidade. Apesar de serem amplos e abrangentes, os modelos educacionais envolvem, então, os modelos pedagógicos, que estão diretamente relacionados com as teorias de ensino e aprendizagem, ou seja, as teorias pedagógicas. Né? Os modelos pedagógicos, eles são muito mais específicos, muito mais pontuais, porque eles refletem visões de mundo, de concepção de homem, de sociedade e da própria finalidade da educação. Eles são historicamente datados. As condições de oferecimento do ensino em um determinado momento da sociedade, conforme as aspirações sociais e as necessidades de aprendizagem da época, refletem, então, essas teorias pedagógicas. E, principalmente, quando nós temos teorias pedagógicas bem definidas, isso facilita muito o nosso trabalho, isso facilita muito o fazer docente. Então, para explicar melhor o modelo pedagógico, ele baseia-se em um grupo de teorias que vão orientar o processo de ensino e aprendizagem. Há uma relação direta e interativa entre esses aspectos que eu apresento para vocês aqui. O modelo pedagógico, ele se relaciona com o conteúdo que você vai estar trabalhando, ele se relaciona com a concepção de interação entre professor, aluno e objeto de estudo, e principalmente entre as relações sociais. O modelo pedagógico, os modelos pedagógicos que nós temos, eles estão diretamente relacionados a esses aspectos que eu apresento para vocês nesta imagem. Por isso, então, essas teorias pedagógicas,
elas estão relacionadas aos modelos, porque as teorias pedagógicas, elas definem princípios que orientam o ato de ensinar e aprender, nos quais são diferenciados os conteúdos conforme as suas especificidades. Tá? O que acontece então? As mudanças nos contextos, essas mudanças que nós vivemos nos contextos social e econômico, as tecnologias disponíveis e as necessidades educacionais que estão presentes em cada contexto exigem teorias diferenciadas para garantir a aprendizagem. O que acontece é que tudo isso, por sua vez, também pode alterar os modelos pedagógicos. Então, essas teorias pedagógicas que embasam os modelos pedagógicos, elas podem ser alteradas. Olhando então para a EAD, isso nos impulsiona a pensar sobre alguns aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento da educação à distância. A educação, então, mediada pelas tecnologias digitais, nos proporciona questionar como se aprende. Será que se aprende no digital como se aprende no presencial? A aprendizagem no virtual é a mesma que no presencial ou ela tem aspectos diferentes? Ela, por exemplo, exige muito mais autonomia do aluno, comprometimento do aluno. Como é possível, então, ensinar distante do aluno? Como é possível pensar neste aluno que está distante do professor? Teorias não são neutras nem convergentes. As teorias, elas refletem uma visão de mundo e uma concepção teórica de pessoa, de aluno, de educação. Não sendo neutras, essas teorias também, elas refletem, como eu disse, essas visões de mundo e essas concepções de que aluno eu quero formar. Eu quero formar um aluno passivo, obediente e simplesmente uma massa de manobra do mercado de trabalho? Que tipo de aluno eu quero formar? Então, são questões que eu faço não só para o presencial, mas para a distância também. E aqui eu tenho o ponto de vista de vários teóricos que apontam que nós podemos sim aprender e muito com as tecnologias digitais, mesmo que os contextos de aprendizagem e de ensino sejam diferentes em tempo e espaço. De acordo com Mergel, 1998, a teoria, então, ela proporciona a explicação das observações científicas realizadas, explica e prediz comportamentos, pode ser objeto de modificações e pode ser refutada caso seja comprovada a sua inconsistência. Vou dar um exemplo clássico para vocês conseguirem entender este significado, tá? A questão da Terra plana. Será que a Terra é plana? Será que a teoria conseguiu provar, a ciência conseguiu provar que a Terra não é plana? As observações científicas, o avanço científico pôde comprovar que a Terra não é plana. Tá? Diante disso, nós temos um modelo que estabelece uma figura mental que nos ajuda a entender a teoria ou teorias relacionadas com o contexto em que se dá a situação de ensino e aprendizagem. Então, se eu tenho um modelo crítico, analítico e reflexivo, quando eu apresento aquele conceito, aquela teoria da Terra plana, qual é a perspectiva que eu vou trabalhar? Eu vou apresentar ao meu aluno várias possibilidades em que ele possa criticar, possa analisar e possa refletir e identificar que a Terra não é plana. Tá? Diante disso,
nós temos que colocar em prática esses parâmetros que orientam a operacionalização de uma teoria. As mudanças paradigmáticas, então, relacionadas à cybercultura, ao ciberespaço, às pesquisas científicas, às evoluções decorrentes da pandemia em relação ao uso das tecnologias digitais como possibilidade ou como a única possibilidade de continuarmos a educação no nosso país, a educação escolar, né? Proporcionou então uma mudança, tá? Uma mudança paradigmática da realidade ocorrida então com a educação à distância, nos caminham, portanto, para a necessidade de definição de novos modelos educacionais que se referenciem essa nova realidade. Diante disso, então, a nossa proposta de articulação da teoria com a prática, a construção de um ambiente virtual de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem interdisciplinar, crítico, analítico e reflexivo, eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas experiências, para que vocês conheçam algumas experiências que eu já realizei nesse sentido. Aqui eu trouxe para vocês 4 exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem criados por alunos do curso de pedagogia daqui de Bauru. São exemplos que vocês podem conhecer, explorar, analisar e pensar na construção do ambiente virtual de vocês. Vocês podem usar esse ambiente virtual, e é saudável e ótimo que usem, para TCC, para regência de estágio, para um retorno educacional para as escolas que estão precisando nesse momento de materiais pedagógicos digitais de qualidade. A minha perspectiva é que não seja mais um trabalho engavetado, mais um trabalho que ajude a melhorar a qualidade da educação escolar brasileira. Bem, finalizamos então mais uma aula da nossa disciplina Modelos Educacionais, Modelos Pedagógicos em Educação à Distância. Falamos tantos em modelos educacionais aqui, né? E em modelos pedagógicos também. Espero que vocês tenham conseguido fazer essa diferenciação de que modelos educacionais eles são muito mais amplos e abrangentes, enquanto modelos pedagógicos eles já são muito mais pontuais e específicos. Espero ter contribuído com a formação de vocês. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.